Bom dia a todas e a todos e a todes. É uma alegria nessa manhã, né, estarmos aqui para iniciarmos o primeiro encontro regional antirracista de Geografia e Educação. E nessa mesa de abertura, né, que a gente está com hábito de mesa, mas é um painel para a gente fazer, né, uma conversa bem tranquila. Nós convidamos aqui primeiro a pró-reitora de pesquisa, a Mônica Maria Guimarães Saavedra, né? Essa simpática pessoa comprometida com o ensino superior que está conosco. A Mônica, ela possui bacharelado em licenciatura em português e alemão pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, doutorado em Linguística, e aí ela também realizou sua pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Duisburg, na Alemanha. E atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense, mas passou, né, já como professora pela UERJ, pela PUC. Então tem uma trajetória aí, né, de consolidação. Aqui também, né, ao lado da Mônica, o professor Ricardo Henrique Leal, que é graduado em Engenharia Metalúrgica pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, tem doutorado pelo Instituto de Massachusetts e Cambridge, e tem uma trajetória, né, Ricardo, também no setor, né, metalúrgico, né, pela Companhia Siderúrgica de Volta Redonda e outras empresas, né, e está professor aí também na UF, né. O currículo é extenso, né. Na cadeira a gente tem o Diego Pereira, Diego Carlos Pereira, que é doutor em Geografia pela Estadual Paulista Júlio de Mesquita, é mineiro, né? Graduado em licenciatura em Geografia, mestre em Educação, é professor do departamento, deixa eu ver se eu pulei aqui o seu doutorado, em Geografia, né? E professor da UF, está na coordenação, né, da divisão de práticas, e a Érica Elizabeth Vieira Frazão, que está representando a PROAS. Érica é uma mulher negra, mãe, estou lendo aqui o currículo dela, né? E professora de História, doutora em Educação pela UFRJ, mestre em Educação, atualmente é professora adjunta de Relações Étnico-Raciais na escola na Universidade Federal Fluminense. Esse painel ele tem como objetivo mostrar, né, trazer aqui um pouco da universidade. O professor Ricardo, ele é coordenador da agência, né, da incubadora da Agir. Ele vai estar falando sobre esse trabalho que ele coordena há uns bons anos, né, Ricardo? 8 anos já, né? A professora Mônica é a pró-reitora de pesquisa, né, da PROP, vai estar também trazendo uma abordagem sobre o seu trabalho, a sua gestão. E a Érica é representante aqui da PROAS, né, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Vai estar falando sobre como o acolhimento através dessa pró-reitoria ela ocorre, né, suas políticas e programas para o aluno da UF. E o Diego, ele está na divisão de práticas, né, discente, que trabalha diretamente com os cursos de licenciatura. Então é um painel que dá para a gente uma dimensão sobre o que é a universidade sendo olhada, né, de dentro, como que ela funciona. E a intenção dos painéis, das mesas, é que esse registro que está sendo feito audiovisual, ele vá, né, para as redes sociais, para o YouTube, porque a comunidade, a sociedade de uma maneira geral, precisa de ter acesso à informação, né, sobre aquilo que a universidade faz. E a gente faz muita coisa, mas muitas vezes só fica entre nós, a gente fala para nós. Então nós precisamos de ocupar esse espaço, tá?
Então, a todos vocês que estão aqui nessa manhã, sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos, então, começar essa conversa, né, que nós nos propusemos aqui. Quero dizer que cada caneca daquela ali é para os convidados, tá? Então, a água é para beber, não é cenário. E a caneca também não é cenário. No final, vocês vão levar a caneca, tá? Que é uma lembrança. Tá bom? Então, eu vou começar... Vocês podem pegar os microfones, ligar. Então, vamos começar pelas damas, né? Pelas mulheres, né? Professora Mônica, você está, né, na pró-reitoria de pesquisa. Eu gostaria, sim, que você trouxesse, né, um panorama geral, o que é a pró-reitoria, o que faz, né? Conte para nós. Então, primeiro, bom dia a todos e todas as pessoas aqui presentes. Ricardo na mesa, Érica, Diego. Um prazer poder estar aqui. E Edmilson, é um prazer realmente muito grande poder estar aqui mais uma vez. É a segunda vez que eu venho aqui em Campos. Não tive o prazer de estar na inauguração da nova sede. O Ricardo é que veio, presa com coisas de CAPES. Então, eu estou desde 2023 na pró-reitoria. O nome é Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né? Então, é uma pró-reitoria, embora eu seja pequenininha, o nome é muito grande. Então, a gente engloba a pesquisa da universidade. O que tem dentro da pesquisa? Eu vou explicar. A pós-graduação, tanto lato quanto estrito senso. E a inovação, o Ricardo, que é o diretor da GIRA, ele vai falar melhor do que eu. Ano passado, a gente reestruturou a pró-reitoria, em especial a coordenação de pesquisa e a coordenação e a inovação. Por como a gente reestruturou, o que a gente faz na pesquisa? Toma conta dos grupos de pesquisa, toma conta dos editais de fomento, por exemplo, PIBIC, né? O PIBIC UF, PIBIC CNPq, PIBIC Ensino Médio e o PIBIQinho, que é junto com o nosso colégio de aplicação, e o PIBIC Ensino Médio, que é junto com o CNPq, e ano passado nós conseguimos umas bolsas da FAPERJ, então ficou também PIBIC Ensino Médio, UF FAPERJ. Os editais de fomento, essa é a divisão de pesquisa e fomento. A FINEP, né? Todo ano a gente tem muitos editais da FINEP, né? Ainda bem, pelo menos desde 2023, e são editais que trazem para a universidade uma gama de recursos muito grande. A gente ganha assim, 20 milhões num edital, 30 milhões no outro. Antigamente, tudo isso vem da verba do CT-Infra. Antigamente era só um edital do CT-Infra. Desde 2023, esse edital do CT-Infra foi desmembrado em 3. Então, a gente tem projetos temáticos, que a gente manda um só da universidade, projetos de expansão, que a gente pode mandar até 5 projetos, e projetos de recuperação, que a gente também pode mandar até 5 projetos. 2023 é a primeira versão, 2024 a segunda, a gente está agora ainda continuando. E lançaram, eles lançam sempre em dezembro. Então, a gente passa em janeiro, num edital interno, para poder juntar os grupos. Além desses 3 editais que faziam parte do CT-Infra, ano passado nós também tivemos pela FINEP o edital de auxílio à editoração, a acervos, né? Então, também foi alguma coisa extra que aconteceu. E o CNPq, um edital que eu acho que vocês todos participaram, aqui Campos participou muito, que é das escolas, que nós unimos 90 escolas e fomos até convidados a coordenar o edital, que nos uniu, veio pessoas do Instituto Federal de Cabo Frio, daqui de Campos e de outros lugares. E a gente ficou com a coordenação. E aí eu aproveito nesse edital para pedir a todos que façam uma homenagem ao professor Roberto Cante, que nos deixou, infelizmente, na semana passada. Eu acho que é um nome na universidade, ele lutou muito por todas essas políticas, dentre elas essas que a gente está hoje aqui, né? E ele é que foi assim a cabeça desse edital. A coordenação ficou com uma professora Angélica, Então, mas ele que foi o cabeça, ele que nos ajudou. Foram 90 escolas. Então, a coordenação de pesquisa
essa parte de divisão de apoio e fomento fica com esses editais, internos e externos. Aí a gente criou uma outra divisão, que se chama Redes e Biotérios. Por quê? Estava ligado somente ao NAO, que é o Núcleo de Animais de Laboratório. Então, nós tiramos uma veterinária que veio do NAO para trabalhar com a gente, e nessas redes está o PROGEN, que são os laboratórios multiusuários, tem a UFGEN, que é o material genético que a gente importa, tem o SEUA, que é o laboratório biotérios de laboratório de animais. Nós temos 13 biotérios, então tudo isso ficou nessa divisão. A divisão primeira, vocês todos conhecem, é o Fábio Aquino, que cuida do PIBIC, então ele esteve aqui comigo, com o Ricardo, ano passado, e a outra divisão agora ficou com a Ana. Aí nós temos a pós-graduação, Lato Senso, o professor Camilo é o coordenador, e o Thales, que está sempre ao nosso lado. Estrito senso é a professora Lisiane, a coordenadora, e vocês devem todos conhecer o Roberto, que é com quem a gente mais conversa. De lato senso, nós estamos com 215 programas de lato senso, em diferentes áreas do conhecimento. E estrito senso, nós tínhamos 86 programas, afinal do ano passado passamos a 89. São 135 cursos atualmente, eram 132, passamos para 135 cursos. E o nosso objetivo é não aumentar o número de cursos, mas aumentar a qualificação. Na última quadrienal, nós tivemos 3 cursos 7, 9 cursos 6, 14 cursos 5 e a grande maioria está em 4. Então, a gente quer passar os 4 para 5, acabar com os 3, né? Esse é o nosso objetivo. E o outro objetivo se chama fusão. E é dentro da fusão entra a multicampia. A gente tem conseguido abrir mestrados, quer dizer, aprovar mestrados regionais. Arraial do Cabo foi o primeiro que a gente em Arraial do Cabo, um doutorado em Pádua. E a gente tem conversado muito com o pessoal. A gente teve Volta Redonda semana passada, por exemplo, a psicologia. Nós temos um mestrado em psicologia lá em Niterói, mas é psicologia social. E em Volta Redonda é um grupo de psicologia mais clínica, igual ao que a gente tem em Nova Friburgo. Então, a gente tem tentado conversar, porque tudo é UF, né? E a CAPES tem dado muita força para a gente trabalhar em multicampia. Então, a UF é uma universidade que se presta totalmente, são 9 municípios só no Rio de Janeiro, então a gente tem que fazer essa multicampia. Ou então fusão. Ano passado nós conseguimos uma fusão. Por exemplo, tinha um mestrado em Direito e um doutorado em Direito. Aí nós conseguimos fazer a fusão, que é algo que a CAPES também tem nos recomendado, e tornamos um programa muito mais forte em Direito Social. Então, eu acho que é assim que a gente tem caminhado. Pensando na melhorar não o número de programas, mas a nota dos programas, a qualidade, principalmente transformar os 4 em 5 e terminar os 3. Eu acho que é esse que é o nosso grande objetivo, né? E também dentro dessa coordenação, que eu acho que é bem pesada, que toma conta de todos esses programas, são 89, e a CAPES lança, você que está como coordenadora, Edmilson, a cada semana a CAPES lança um novo ofício, uma nova portaria, que é difícil a gente acompanhar. Eu fico assim, doida. E ele lança sexta-feira, no final do dia, não é? Até para ler, né? Até para ler. Não, e sexta-feira, no final do dia, é batata. A CAPES está lançando alguma coisa nova. Principalmente agora que nós terminamos um quadriênio, então temos um novo processo de avaliação e foi lançado também agora em maio os novos documentos de área. Então, acho que todo mundo agora tem que ler o seu novo documento de área, porque o documento de área mudou. Em especial, uma coisa que preocupa muito todos, a publicação. Na área de humanidades, acabou com o Qualis. Não, o Qualis não acabou. Né? O Qualis não acabou. O que acabou foi a maneira de analisar o Qualis. Quem quiser continuar com o Qualis, vai continuar com o Qualis. Mas, e é engraçado, o Antônio, que é o diretor de avaliação, ele disse assim, quando eu ia, o pessoal falava assim, que absurdo, agora tem um Qualis, a gente tem que ficar no Qualis. E agora as pessoas reclamam, o Qualis morreu? Eu quero o meu Qualis. Então, é algo assim difícil, e eu acho que é uma coisa que isso eu entendo mais agora,
né, desde 2023 na Pró-Reitoria, porque a gente vê todas as áreas, não vê só a nossa área. Cada área tem a sua particularidade. Cada área tem o seu qualis para chamar de seu ou não. Tem áreas que não precisam desse qualis. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí eu tenho um convite, já fico dado aqui a você, os coordenadores. Não sei se a Silvana não está aí, não, né? A Silvana é do CMPPI e a Vanusa do outro programa, não estão. Mas já fica feito o convite. O coordenador de avaliação da CAPES, professor Antônio, ele irá ao Rio no dia 9 de julho. Ele ia fazer uma palestra na UFRJ e a gente chamou, ele vai também na UF. Então, vai ser um momento dos coordenadores conversarem direto com o diretor de avaliação. E é algo que a gente tem realmente que pensar, e os novos documentos de área, que eu acho que todo mundo tem que ler, e cada coisa, por exemplo, vocês querem fazer um doutorado, tem que olhar um novo documento de área. O novo coordenador, Edmilson está deixando, tem que olhar o documento de área para fazer o Sucupira. É anual, né? Então, é isso. E também, dentro dessa coordenação, vai começar um novo programa internacional, que era o PRINT, e agora vai se chamar CAPES Global. É um programa que nem os próprios diretores estão entendendo, lá da Superintendência de Relações Internacionais, DRI, né? Direção da CAPES. A cada mês eles mudam um pouquinho, mas o grande objetivo, eu falei na reunião dos coordenadores, Edmilson, acho que estava lá, não é mais como o PRINT. Se vocês lembram do PRINT, o PRINT só privilegiava programas 5, 6 e 7. E esse não. Vai ser programas em rede. Então, acabou com isso. Não vão ter mais coordenadores, a coordenação vai ser institucional, e nós temos que criar redes nacionais. Dependendo da rede que eu criar, eu tenho que ter pelo menos um programa do Norte, um do Nordeste, um do Centro-Oeste. E as cooperações internacionais não vão ser inventadas. São cooperações que já existem e que vão dar frutos. Então, nós estamos, no momento, trabalhando junto com, aí sim, com a professora Lívia, da SRI. Você já deve ter respondido, por isso que a gente mandou um documento. Estamos na leitura desse documento, que virou um documento de 100 páginas, Edmilson. A gente está pedindo ao nosso amigo ChatGPT para filtrar. O que você me diz? Quantas universidades são? Quantos estados? Aí ele está ajudando a gente na leitura dessas 100 páginas, e também o professor Carrano, da STI. E estamos ficando prontos. Quando o edital for lançado, a gente já tem os dados para isso. E aí tem a gerência financeira, que é com a Melissa. Na gerência financeira é onde a gente descentraliza o PROAP, que a gente já recebeu, não, já ganhou, mas ainda não relevou, né? Deve sair por agora. É uma ajuda para os cursos 3 e 4, e 5, 6 e 7 não ganham PROAP, ganham PROEX. E toda essa descentralização financeira da pós, tanto lato quanto distrito. E temos a agência de inovação, que aí eu vou passar para o professor Ricardo, falei demais, né? Mas depois, qualquer dúvida, a gente volta a falar. Dá um panorama muito bom. Então, vou aproveitar nesse bloco, né, que é dentro, né, a Agir, o professor Ricardo. O que é a agência de inovação, professor? Bom dia a todos e todas, né? Queria agradecer o convite, é uma oportunidade de falar da agência de inovação. A agência de inovação é o núcleo de inovação tecnológica da UF, né? Quando foi publicada a Lei de Inovação, em 2004, e depois reeditada em 2016, né? Atualizada, ela exige, né, que as universidades públicas tenham um núcleo de inovação tecnológica. Então, muitas universidades criaram apenas uma área de patentes, né? A UF, não, ela criou o que a gente chama de agência de inovação, que engloba as áreas de patente, a área de incubação, e depois introduziu as tecnologias sociais em 2015, né? A agência de inovação ela foi criada em 2009. A UF já tinha, né, a parte de patentes, né, numa outra área, e a incubadora já existia desde 1999, e as patentes, a área de patentes desde 2003. Essas duas áreas foram incorporadas na AGIR, e, como eu comentei, em 2015 se criou a área de tecnologias sociais. E em 2020, a AGIR, então,
obedeceu ao segundo requisito da Lei de Inovação, que era ter uma política de inovação. A gente aprovou a política de inovação em 2020, que cria regras para a interação, principalmente entre universidades públicas e empresas, para criar uma estrutura, né, uma garantia jurídica, né, que as empresas exigiam para fazer programas com professores da universidade, né? Desde então, né, a AGIR vem crescendo, né, e teve um crescimento muito grande a partir de 2021-22, quando nós ganhamos um edital FAPERJ, né, bastante grande, né, um valor bastante alto, e a gente expandiu a AGIR, né? Até 2021-22, a AGIR era apenas uma área de 380 metros quadrados lá no campus da Praia Vermelha, no Estúdio Física, muitos de vocês conhecem, né? E a partir de 2021-22, nós reformamos essa área, demos um ar bem mais moderno, né, à agência, e crescemos para outros municípios, né? Então, hoje a gente tem uma área em Volta Redonda, Rio das Ostras, Petrópolis e Friburgo, né? As áreas de Petrópolis, Friburgo e Rio das Ostras são nos campi da UF, né? São uma área, Petrópolis, por exemplo, é um CIEP, né? A UF lá em Petrópolis é um CIEP. Na área do refeitório do CIEP, 2 andares, é a agência de inovação, né? Lá em Petrópolis, é ligada a nós, né? Aí nós, em Friburgo, é uma sala, né? Lá no Instituto. Rio das Ostras é um andar, um pequeno andar, né? Não chega a ocupar o andar inteiro, mas quase um andar também num prédio. Tudo isso foi montado, né, com móveis, equipamentos, pintura, etc., com esse recurso da FAPERJ, né? Além de Volta Redonda, né, criou um hub de inovação no shopping center da cidade, né, com a participação da UF, 2 universidades privadas, a prefeitura e o SEBRAE e o CDL, pela parte industrial. E nós ganhamos um prêmio. A Associação de Shopping Centers deu um prêmio por ser uma área de inovação num shopping center. Não é um coworking. Coworking você tem no Rio, São Paulo, acredito que aqui em Campos também, coworkings em shopping centers, mas lá não é um coworking, é uma área que dá cursos, tem um laboratório de prototipagem, tem uma área para podcast, enfim, é uma área bem interessante. Além dessas 4 áreas fora de Niterói, em Niterói nós criamos um primeiro laboratório compartilhado, que é no Instituto de Biologia, num container, em que já está pronto, né, já está sendo usado, né, por startups, né, e pelo próprio Instituto. Criamos também uma área na odontologia e criamos uma área também na farmácia, né? Então, houve uma expansão bastante grande da AGIR. Isso possibilitou, né, que a gente crescesse muito o número de empresas incubadas, né? Hoje a gente tem, entre projetos e empresas incubadas, 46, essas 5 áreas, né? 46 projetos ou empresas incubadas, né? E também damos mentorias, consultorias, etc., para essas empresas se desenvolverem, né? Ganhamos recursos também do programa Doutor Empreendedor, que é um programa da FAPERJ, que oferece uma bolsa para doutores que não têm colocação, né, nem na academia, nem no mercado, desenvolver empresas, né? Nós temos hoje 18 dessas doutores empreendedores. Então, realmente, a AGIR cresceu muito. E uma área que é bastante interessante, né, para vocês, que é a área de tecnologias sociais, né? A gente lança anualmente um catálogo, tem projetos daqui, né, que entraram e entram no catálogo. Recentemente saiu a Luciane, que está como coordenadora
lá do programa de segurança, né, e pediu para sair. Entrou a professora Thelma, né, que está conduzindo, vai estar com bastante ideias, né, para expandir a área de tecnologia social, inclusive com incubadoras sociais, né, porque as nossas incubadoras até hoje são todas de tecnológicos. Embora tenha uma ou duas empresas que têm uma interface, né, com a parte social, mas a gente está buscando expandir, né, o que é de tecnologias sociais de incubação na UF. A gente conhece duas incubadoras, uma em Volta Redonda do professor Abegão e uma em Niterói da professora Elaine. E a gente então está buscando, né, vamos dizer, e tem agora em Petrópolis, né, na própria AGI de Petrópolis, você já tem empresas com foco social, né? Nós vamos fazer um grande evento no dia 27 de junho, vocês vão receber o convite, focado em tecnologias sociais. Vão ser apresentados três projetos / empresas, né? Um grupo é de Niterói, né? Bastante interessante, inclusive relacionado aqui ao tema. Eles estudam afrodescendentes, né? Já estão incubando conosco, né? A OIA, né? Uma empresa, já é uma empresa, né? Uma startup, a OIA. Também vai ter um outro da Rocinha, né? Vai ter um empreendedor da Rocinha, e vai ter um outro mais técnico, né, sobre o que é tecnologia social. Então, esse é um dos focos nossos. Bom, além dessa parte, a gente administra o PIBIT, né, muitos de vocês participam, né, anualmente, participa da Renovation Week, saiu sexta-feira o novo edital, está no site da UF, está no site da AGI, né? Que o Edmilson participou ano passado, né? É bem interessante, né? A Renovation Week. E nós administramos as bolsas PIBIT, administramos bolsas do CNPq MAIDAI, que é mestrado acadêmico para inovação e doutorado acadêmico para inovação. É um programa que o CNPq lançou em 2018, 20, 22 e 24. Lança a cada 2 anos. A gente conseguiu recurso nos 4. Então, hoje a gente tem 24 bolsas de doutorado, 26 de mestrado, 101 de iniciação tecnológica. Esse é um pouco diferente, porque as bolsas têm que ser, os projetos têm que ser desenvolvidos com empresas. E a empresa faz um convênio conosco e agrega um valor, né? A gente tem alguns nas áreas sociais também, os projetos não são exclusivamente de áreas tecnológicas, né? A gente tem projeto de comunicação, tem outros na área social. Então, isso aí é agir, né? Eu acho que qualquer dúvida, nós estamos abertos aí a questões. Obrigado, Ricardo. E é interessante essa bolsa, né, pela Agir, da PIBIT Nova, porque assim foi uma oportunidade, principalmente aqui, né, para mim, que às vezes o pesquisador ele tem aquele perfil que ele desenvolve, né, materiais, e é uma bolsa que tem esse perfil. Até a natureza do edital, né, a praticidade, a objetividade vai direto naquilo que você, né, está ali construindo. Depois a gente vai voltar nesse. Vou considerar um bloco aqui, porque eu tenho 2 perguntas que têm a ver, mas é interessante a gente ver, né, essa questão da agência de inovação, porque também ela rompe também com a cultura que a universidade é um lugar, é um espaço de criação, né? A agência de inovação, ela é esse espaço, né? Desse aluno, desde que chega na graduação, encontrar esse lugar, que muitas vezes está muito no campo das engenharias, né? De outras áreas muito específicas, e quando faz essa transversalidade, né? Agir, né? Trazendo as tecnologias sociais, isso aí reflete na estrutura, ao ponto de, no último edital agora do PIBIT, um professor daqui ele me procurou me pedindo auxílio, como é que eu devo escrever aqui? Porque te desafia, porque ele quer participar, ele faz um trabalho bem interessante. Isso também chega na estrutura, né, na ponta ali do processo, que é o aluno que chega nessa bolsa. Entender esse processo, né, dentro da universidade é muito importante.
Mas eu volto em vocês. Posso dar um Pode? complemento? Na semana passada, nós recebemos 30 alunos do ensino médio da Firjan. O professor da Firjan abriu um grupo que se chamava Iniciação à Pesquisa, uma coisa assim. Aí nos procurou, nós recebemos lá na GIR. Mostramos para eles o que era ciência, tecnologia e inovação. E eles ficaram muito interessados. E a gente, desde 2023, a gente está tentando uma verba para abrir o PIBIC o PIBIT no Colune também, que já é uma demanda. Então, acho que é por aí mesmo, começar antes da graduação, no ensino médio, eles já entenderem o que é empreendedorismo. E aí tem as empresas juniores, que ficou faltando a gente falar. As empresas juniores não estavam ainda ligadas a gente, mas acho que agora vai ficar. A gente fez uma reunião com o reitor. O serviço vai ser nosso. E nós nunca sabíamos quantas empresas juniores tem na UF. Aí fomos a uma reunião na reitoria, Ricardo e eu, era com a coordenação das empresas juniores do Estado do Rio de Janeiro. Descobrimos que nós temos 17. Olha só. E aí agora a gente está tentando catalogar essas 17, tentando oferecer sala lá na GIR e ver como é que a gente pode trabalhar com o serviço dessas empresas para a própria universidade. É esse que é o objetivo, tá? Maravilha. Então, tá? Só para esqueci das Muito empresas bom, muito juniores, bom. que é novo. Professora Érica, né, que está aí na PROAS, traz para nós um pouco sobre o que é a PROAS. Inclusive, assim, acho que a gente merece um contexto, né? O que é a PROAS antes das políticas, não só de ação afirmativa, né, mas as políticas sociais, como que a universidade, né, nos últimos tempos, com as políticas públicas, tem enfrentado, se adaptado, né, se desafiado. Falam desse panorama, porque a gente sabe que a UF é uma universidade que tem um diferencial, né, um perfil de alunos, né, diverso, né, multicampus, então a gente tem um desafio muito grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Bom dia, gente. Eu sou a Érica Frazão. Hoje eu estou na Coordenação de Equidade e Inclusão, que é uma coordenação que foi criada em 2023 junto à PROAS, mas que trabalha, né, de forma em parceria com as outras pró-reitorias, né? Estamos junto com a PROP, com a PROEX, pensando as ações afirmativas e essas políticas para a UF. A PROAS tem trabalhado, né, já há algum tempo com os assuntos estudantis, que a gente chama, né, principalmente em questão da permanência desses estudantes na universidade. A gente brinca que é uma pró-reitoria, né, que a gente está sempre devendo, porque a gente sabe, né, que a universidade precisa de muito mais do que tem para a permanência dos nossos estudantes. A entrada da classe trabalhadora, das pessoas negras, das pessoas trans na universidade, trouxe uma mudança para essa universidade, do seu público, né? E a gente, enquanto política nacional, ainda não conseguiu transformar o suficiente, apesar da gente ter tido avanços, para a permanência desses estudantes. Então, a gente fala que falar de assistente estudantil não é só falar sobre a entrada, né? Não é, inclusive, assim, né, a gente, óbvio que o nosso principal trabalho tem sido a questão financeira desses alunos, né? A construção das bolsas. A gente tem o Programa Nacional, né, de Assistente Estudantil, que é de onde vêm as bolsas do assistente estudantil. A gente tem uma luta muito grande para que a gente aumente esse valor. Esse valor já não é aumentado há mais de 10 anos. Né? Na verdade, ano passado ele teve uma pequena porcentagem de aumento, mas, a partir do ano passado, também virou lei o programa, né? E incluiu a pós-graduação. Deixo aqui um spoiler, porque a gente está numa conversa junto à APG para a gente poder fazer, né, esse atendimento da pós-graduação, que não era feito até então. A gente só trabalhava com a graduação. Mas esse aumento ele acaba não compensando todo o atraso que a gente tem, né, pensando em inflação, pensando a realidade do Brasil, e a inclusão da pós-graduação. Então, é um pouco de malabarismo que a gente tenta fazer. Cada universidade ela tem alguns critérios que ela precisa cumprir em relação ao PNAES, né, o critério de inclusão, o critério de ações afirmativas, mas cada universidade também tem uma margem de negociação, né, para poder pensar outros tipos de bolsas. Então, a gente aqui na UF, além dos programas, né, que pensam ações afirmativas. Por que eu falo logo em ações afirmativas? Porque todos os nossos programas eles utilizam, né, como categorias de avaliação
raça, gênero, se aquela pessoa sofre violência, e óbvio, né, a questão financeira, que o PNAES agora também passou a ser um salário mínimo. A gente tem muitos estudantes que precisam da bolsa, né, de permanência. Ano passado, a gente conseguiu chamar todos os estudantes que tinham sido aprovados. Não posso afirmar com certeza, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu isso, porque a gente sempre tem, né, os aprovados, os deferidos, mas muitas vezes a gente não consegue. A gente conseguiu também, né, chamar todo mundo para auxílio transporte, auxílio alimentação, que a gente tinha no ano passado. E o auxílio alimentação ele funciona só para fora de sede, né? Por quê? Porque na sede a gente tem o RU. Né? A gente tem conseguido manter o RU com o valor, né, que é um valor bem significativo, é o valor mais baixo do Brasil, que é 70 centavos. Isso tem sido muito importante para a permanência dos estudantes, porque a gente sabe, né, a gente tem almoço e janta, e a gente sabe o quanto que esses estudantes precisam do RU para permanecer na universidade. O critério, né, de distribuição do PNAES acaba levando em conta, muitas vezes, o IDH da cidade, e, no nosso caso, acaba levando em conta o IDH de Niterói. Isso tem sido uma disputa nossa, né, a nível nacional, porque a gente entende, como a Mônica falou, nós temos 9 campos, e são 9 campos diversos. Então, a gente precisa pensar a realidade de todos esses campos, e mesmo Niterói, a maioria dos nossos alunos não são de Niterói. Né? Nós temos muitos alunos de São Gonçalo, muitos alunos do Rio, muitos alunos da Baixada Fluminense. Então, a gente não pode pensar só essa realidade de Niterói para considerar o PNAES, e essa tem sido uma disputa nossa por esse aumento do PNAES. E aí, a partir, né, de 2023, a gente também assume como debate nosso muito forte as ações afirmativas, não só em relação às bolsas, né, que esse ano a gente também lançou bolsas específicas para indígenas e quilombolas, por exemplo, mas também pensar a política da universidade em relação às ações afirmativas, tanto para estudantes, quanto para docentes, quanto para técnicos, e mesmo a gente tem pensado, né, para terceirizados, como é que a gente trabalha em relação a isso, em parceria sempre com essas reitorias, né? Tanto com a extensão quanto com a PROP. Estamos pensando junto à PROP, né, a instrução normativa para as bancas de heteroidentificação. Ela já devia ter saído, né, mas o que acontece é que o MEC, em agosto do ano passado, fez uma reunião onde ele coloca, né, que vai ser feita uma instrução para as bancas de heteroidentificação a nível nacional, e a gente ficou esperando um pouco isso, porque a gente até achou que ia sair até o final do ano passado, né? E ainda não saiu. Mas uma das coisas que foi muito discutida nesse encontro do MEC é a necessidade dos cursos para a participação nas bancas de heteroidentificação. Então, a gente já estava com um curso programado, e aí a gente se antecipou, né, a essa obrigatoriedade, porque a gente já tinha discutido essa necessidade dentro da UF, da obrigatoriedade da participação nos cursos de heteroidentificação, né, e tentar, de certa forma, unificar um pouco, né, como é que a UF faz o seu processo de heteroidentificação. E aí eu estou falando da heteroidentificação racial, mas, a partir do ano passado, a gente também aprova, né, as cotas trans na universidade, e a gente também tem um processo de heteroidentificação que é diferente da banca racial, porque são outros critérios que são utilizados. A gente utilizou bastante, né, como modelo, um modelo elaborado pela ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Trans e Travestis do Brasil, e que tem discutido isso a nível nacional com as pessoas, né, de direito da política. Então, a gente fez a partir das orientações da ANTRA, e a gente, esse ano, também fez um curso, né, para elaboração e participação nas bancas de heteroidentificação da população trans. E aí, assim, né, falando um pouquinho sobre esse trabalho da PROAS, a gente tem na coordenação diversas comissões, acho que agora são 5 comissões, que são comissões permanentes da UF, que atuam de forma independente, mas em parceria com a PROAS. A gente tem a AFID, que é a Assessoria de Ações Afirmativas de Diversidade e Equidade da Universidade, trabalha principalmente a questão racial. A gente tem a Comissão Permanente de Equidade de Gênero, né, e a coordenadora da CEPEG trabalha diretamente com a gente na PROAS, porque a gente tem revezado na chefia, né, da coordenação uma pessoa de cada uma dessas comissões. A gente teve a criação da Comissão Transvesti Gênero no ano passado, que foi a comissão que trabalhou em parceria com a gente para a construção, né, da política de cotas trans.
A gente tem uma comissão permanente de políticas afirmativas para indígenas e quilombolas, e aí já explicando, né, por que ela não está associada à FIDE. Muitas pessoas também fazem parte da FIDE, a gente trabalha sempre em colaboração. Mas a gente percebe que as cotas não foram suficientes para a entrada de indígenas e quilombolas na universidade, nem para a permanência desses na universidade. Então, a gente está, né, numa proposta de um consórcio regional, né, de todas as universidades do estado do Rio de Janeiro para a criação de uma entrada diferenciada para essas populações. Aí fica o convite, em agosto agora a gente vai ter um fórum, né, dessa política. Essa política tem sido feita em parceria também com as comunidades indígenas e quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já tem trabalhado aí há mais de um ano fazendo visitas técnicas a essas comunidades, ouvindo essa população para saber como será feita essa entrada, em parceria com todas essas universidades, né? Aqui em Campos, a gente tem como representação a UF e a UENF, né? Então, a UENF tem feito essa visita bastante nas comunidades próximas a Campos, e o fórum também, a gente vai dar prioridade à participação dessas comunidades no fórum, porque a gente quer ouvir mais do que estabelecer. A gente entende que a política de ação afirmativa ela precisa ser construída em parceria com esses grupos, né? A gente não pode, a partir da universidade, definir o que é melhor de entrada para esses grupos. A gente entende que a gente tem que estar junto com eles construindo. E a gente também tem a Comissão UF Acessível, que trabalha com acessibilidade e inclusão, principalmente em parceria também, né, com a nossa Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, que é a SAI, né, com a Jaqueline, e que tem dado também todo um apoio, né, às direções, às coordenações em relação à inclusão na universidade. Eu estava conversando ontem com o Diego que a gente que trabalha com ações afirmativas está sempre com aquela sensação de que a gente está devendo, né? Porque a gente tem muita coisa a avançar, a gente tem muita coisa para melhorar. Mas a UF tem sido, né, vista como uma referência em relação a várias dessas políticas. Isso é importante a gente afirmar, até para os nossos estudantes, porque a gente sabe o quanto que é difícil se manter na universidade, o quanto que a gente precisa avançar, mas que a gente tem conseguido, né, avançar nessas políticas, e isso é importante para a gente ganhar força também. A gente tem pensado também, né, muito em relação ao próprio currículo da universidade, então a gente tem dialogado com vários cursos e vários programas para pensar essa discussão também na transformação da universidade, que a gente sabe que a gente ainda tem uma universidade, né, em termos curricular, todas do Brasil, né, muito branca, muito eurocentrada. Então, essa também é uma política nossa, e é uma política de permanência também, porque a gente entende que esses sujeitos se reconhecerem dentro desse curso é importante, terem seus saberes valorizados. Então, essa é uma outra prática, né, que a gente tem tido dentro da universidade. E a gente, esse ano, ganhou o Prêmio Mulheres na Ciência enquanto instituição. Isso eu acho que é muito significativo para a gente, porque não é um prêmio individual. Apesar da gente também valorizar, né, as ganhadoras individualmente, a gente tem como instituição as políticas feitas, né, tanto pela reitoria, né, por essas coordenações, pela CEPEG, mas também por diversas professoras e professores que têm atuado nessa discussão na UF, né, e a Comissão Trans também, que tem trazido essa discussão muito importante para a gente. Então, eu acho que é importante também a gente valorizar, né, isso que a gente tem conseguido conquistar, para a gente ganhar força para a luta que permanece. Obrigado, Érica. Eu vou deixar já uma pergunta para você na segunda e última rodada, que a gente passa rápido, né? Se hoje for fazer um mapa da UF dos alunos, esse mapa, essa cara da UF, ela está mais preta, está mais misturada, aí você segura aí para você responder, tá? Que já veio essa questão para você. Vou passar para o Diego, então, agora, né? O Diego é coordenador da divisão, né, de práticas discente, aí representando a licenciatura. Diego, a gente sabe do desafio de fazer educação, principalmente as licenciaturas. A gente sabe que na estrutura universitária, no Brasil, tem no imaginário que o bacharelado, né, vem assim em primeiro lugar, e a licenciatura ela sempre andou ali do 3+1. E o desafio que a gente tem com as políticas né, do governo federal, que na verdade é uma demanda também da própria licenciatura de separar. E quando separa bacharel e licenciatura,
tem um vazio aí, mas ao mesmo tempo também tem uma afirmação e um lugar para se construir. Você como coordenador, né, que está lidando aí com os editais, com os coordenadores da licenciatura, como é que a UF, né, você coordena isso, o seu olhar, né, sobre essa questão? Estão me ouvindo bem? Bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Quero agradecer ao Edmilson pelo convite, parabenizá-lo pela organização do evento, parabenizar aí todos os monitores que estão trabalhando bastante, né? Muitos deles do PIBID, né? Cumprimentar o Ricardo, Mônica, Érica, que me acompanham aqui na mesa, no painel. Só antes de te responder, Edmilson, trazer também a saudação do professor Valquimar Carneiro, nosso pró-reitor de graduação. Eu coordeno, nesse momento, a divisão, mudou de nome, era a divisão, todo mundo conhece como divisão de prática discente, né? Mas recentemente mudou para a divisão de apoio à formação de professores. Eu acho que essa mudança, apesar de a sigla ter ficado estranha, né, DAFP, ou DAFP, né, do ponto de vista epistemológico, a gente supera uma noção de prática, né, de prática como algo simplório, aplicacionista na educação, na licenciatura, e vai para uma epistemologia de formação, né, de experiência enquanto formação docente. Então, essa mudança é um ponto inicial que eu gosto de frisar muito, né, apresentando a divisão. E a divisão é um setor da Prograde específico para as políticas voltadas para as licenciaturas, né? Então, na divisão, estruturalmente, a gente tem o Colegiado Geral das Licenciaturas, que é um fórum instituído, né, pelo CPEX, é um fórum subordinado, né, à Secretaria da Prograde, que é composto por todos os coordenadores de curso das 33 licenciaturas que nós temos na UF, sede e fora de sede, e também é composto por representações da PROPI, da PROEX e das redes municipais e estadual de educação. Então é um fórum muito amplo, que acontece mensalmente, que é aberto, a gente sempre divulga os links, né? Então fiquem sempre todos muito convidados a participar. É um fórum também deliberativo, onde os coordenadores ou seus suplentes têm direito a voto, né, nas deliberações, mas é um fórum aberto para escuta e participação de toda a comunidade acadêmica, para quem tem interesse de discutir os temas relacionados aos cursos de licenciatura na UF. Além do colegiado, a divisão também trabalha com alguns programas, né? Dentre eles o ProLicem, que é o programa Licenciaturas, é um programa de bolsas para projetos nas licenciaturas. Alguns de vocês devem conhecer o ProLicem, temos bolsistas da geografia, da história, das ciências sociais aqui em Campos. Nós atualmente temos quase 100 bolsas, não chega a 100, mas nós temos quase 100 bolsas de orçamento próprio da UF. Isso é importante ressaltarmos. É uma política que tem aí mais de 15 anos dentro da universidade. Começou com um programa chamado Prodocência e se transformou no ProLicem. É um programa que é muito caro para nós, que é da formação de professores, para a divisão, para a Prograde, porque ele denota uma política de valorização da formação de professores. Além do ProLicem, nós temos o PIBID, que é o programa institucional, né, de bolsas de iniciação à docência, da CAPES. Nós temos aqui o núcleo de geografia, que o professor Edmilson coordena, né, aqui em Campos, mas nós temos em todos os campi onde há licenciaturas, nós temos os núcleos de Niterói também. Atualmente, na UF, nós temos mais de 300 bolsistas PIBID nas diferentes áreas de conhecimento. Queremos expandir ainda mais, estamos aguardando a CAPES, né, liberar esse recurso, né? Nós solicitamos no último edital 1.500 bolsas, dessas 1.500 temos 300, com a promessa de que
alcançaríamos até o ano que vem, até 2026, as 1.500 bolsas. Até agora, a gente ainda está na espera. Além do PIBID, do Prolicem, nós também temos o Parfor, que recentemente está entrando agora na divisão, né? O Parfor era um programa de formação de professores, né? Que hoje oferta 2 cursos, Educação do Campo e Educação Bilíngue de Surdos, né? Que iniciou agora. Esse programa ele não estava vinculado à divisão, né? E foi um movimento recente de articular esse programa à divisão, uma iniciativa da atual coordenadora institucional, professora Dina Terra, na articulação comigo, com o professor Valquimar, exatamente porque era um programa que a gente vê como estratégico, né? Inclusive para os próximos editais da CAPES, é um edital que traz muito recurso para a universidade e que permite que tenhamos cursos, né, de licenciatura para os professores da educação básica. Então, são essas políticas que a gente tem trabalhado. E eu gostei muito, indo para a sua pergunta, né, Edmilson, gostei muito da sua pergunta, porque a gente está no âmbito das discussões da nova DCN, né, que é a nova Diretriz Curricular Nacional dos Cursos de Licenciatura, a 4 de 2024, né, resolução do Conselho Nacional de Educação, em que nós estamos repensando os nossos currículos nas licenciaturas, né? A DCN ela vem de um histórico muito complicado. Atualmente, vocês, alunos da licenciatura em Geografia de Campos e todos os outros alunos de licenciatura da UF, estão vinculados no currículo da DCN de 2015, né, que foi uma DCN de quase 15 anos de luta, muito articulada dentro dos movimentos da educação, das associações científicas, dos movimentos populares. Claro, nenhum documento é perfeito, nenhum documento curricular abrange tudo, mas era um projeto que foi bem aceito dentro da universidade, muito bem construído dentro das instituições de sociedade civil organizada também. No governo Temer-Bolsonaro, a gente tem a promulgação da BNC Formação, que era um currículo, uma política de currículo que pretendia um total esvaziamento das questões étnico-raciais, inclusive, mas era um currículo que pretendia exatamente essa separação muito drástica, Edmilson, entre bacharelado e licenciatura. Porque para a BNC Formação de 2019, era o projeto de que a licenciatura deveria ser um curso que preparasse os alunos para aplicar a BNCC. Se a BNCC, quem estuda currículo sabe, já é um currículo para a educação básica extremamente esvaziado do ponto de vista das políticas e das discussões étnico-raciais, da desigualdade social, das questões de gênero e sexualidade, né? Imagina nós, como universidade, tendo que construir currículos esvaziados desse conteúdo, né? dessas temáticas. Então foi um documento que a gente teve muita resistência, né? Inclusive na UF. A UF não pautou esse documento, quer dizer, pautou, mas não implementou esse documento, resistiu junto ao movimento nacional. Claro que a gente teve pandemia, então a gente teve mais prazo, havia uma resistência institucional muito forte a esse documento. E em 2024, já pós-pandemia, já pós eleição do presidente Lula, a gente tem o que eu avalio como, aí já um ponto pessoal, né? Mas muitos concordam, um documento de meio termo, um documento de conciliação, que é muito típico da política do presidente Lula, que é um documento da DCN 4 de 2024. E a DCN ela continua na tentativa de uma separação entre bacharelado e licenciatura. É bom, por um lado, no sentido de que reconhece
a especificidade da licenciatura, reconhece a especificidade de se formar um professor, os objetivos profissionais que estão atrelados à formação de professores. Por outro, é um paradigma muito grande da prática como algo aplicacionista, né? Uma prática apenas vinculada, desvinculada, na verdade, da teoria, né? E do ponto de vista da gestão da universidade, a gente tem ainda no âmbito dessa DCN uma total desconsideração da estrutura da universidade pública, talvez. Para uma universidade privada é muito simples aplicar o novo currículo, né? A universidade vai lá, demite os atuais professores, contratam novos ou submete esses professores a outro regime, outras disciplinas e aplica um novo currículo, né? Na universidade pública não funciona assim. O mesmo professor que dá aula para o bacharelado vai dar aula para a licenciatura, né? E a gente tem um conjunto, claro, uma tradição que pode ser questionada e deve ser questionada, uma tradição academicista, branca, machista, né? E que deve ser questionada do ponto de vista do currículo. Ao mesmo tempo, nós não temos estrutura para repensar isso, para reorganizar isso de uma forma contundente. Então, a gente acaba indo para a luta, nas fissuras, as disputas que a gente vai travando pouco a pouco. Por exemplo, sempre converso bastante com a Érica, na minha vontade, enquanto chefia da divisão, presidência do colegiado, mas também da vontade do próprio pró-reitor, de estabelecer a disciplina de educação, ou a educação antirracista, ou para as relações étnico-raciais, né, como uma disciplina para todas as licenciaturas da UF. Nós esbarramos no primeiro degrau. Quem vai dar essas disciplinas? Nós não temos professores. Exatamente pela questão estrutural que nós temos na universidade, né? Então, nós temos uma lei que já nos garante que todos os cursos precisam tratar do tema. Nós vamos ter um currículo que vai falar disso, mas nós não vamos ter professores que dão conta desse tema na maioria dos cursos, né? Então, é realmente um desafio. E aí a gente acaba indo, no ponto de vista administrativo, o que é ruim, até falei isso com a Érica ontem, acaba virando um ponto de ementa no final de um curso que é esvaziado, ou seja, acaba estruturalmente a universidade não está preparada para pensar institucionalmente as questões étnico-raciais, enquanto currículo, enquanto disciplinas, enquanto disputa, enquanto autores referenciados, né, pretos, pardos, indígenas, né? Então, eu me coloco na divisão nesse lugar de disputa mesmo, e de entender, de convencimento, e de buscar essas fissuras do currículo, onde a gente pode ir construindo pouco a pouco algumas resistências, mas a gente tem realmente uma barreira estrutural muito forte, né? Então, acho que... Não sei se eu te respondi. Respondeu. A gente, então, vai agora caminhar assim, para um pinga-fogo bem rápido, tá? Assim, uma resposta bem rápida de vocês. Vou começar com o Ricardo aqui. Se tiver alguém no auditório, né, que queira fazer uma pergunta, vocês receberam um bloco aí na bolsa, tá? A gente vai responder até 3 perguntas, porque a gente tem a palestra, né, em seguida com a professora Ana Ivenique, com a Érica. Mas, Ricardo, rapidamente a pergunta para você, e também já vou deixar para a Mônica e para a Érica e para o Diego, tudo bem? Inovação. A gente sabe do desafio de, quando a gente fala de inovação, de romper com esse imaginário, o empreendedorismo, tem também um lado da resistência, mas a universidade brasileira, a partir da sua vivência, a partir da Agir, ela está mais inovadora. Inclusive, eu acho que a gente teve um stand, né, na Rio Innovation, que traz uma amostra do que a universidade tem feito sobre esse lugar, né, de inovar, de buscar, de dar resposta através de várias áreas. Então, a pergunta é se ela está mais inovadora nesse sentido.
E, Mônica, para você, eu queria perguntar, o ponto alto da sua fala, assim, que você faz uma culminância, é esse desejo de subir as notas, né? Não mais só abrir programa de mestrado, doutorado, mas elevar as notas. E a gente sabe que isso implica na qualificação, isso implica na estrutura em si do dia a dia, né? Que vai desde os editais às questões governamentais. Quais têm sido as estratégias que a própria tem pensado nesse sentido, né? Porque tem uma projeção, né, para os próximos anos. Então, a minha pergunta é essa. E, Érica, para você, eu queria saber o seguinte, uma vez que trabalha com um perfil de alunos, socialmente falando, de origem diversas, como é que está a diversidade? Então, não só racial, mas de gênero, de identidade, esses invisíveis, que é o desafio da permanência na universidade. E, Diego, você fala, né, que a universidade ela não está preparada para a questão das relações étnico-raciais. Mas será que não seria o caso de abrir concurso? E a gente sabe que para abrir concurso tem uma disputa também estruturalmente, porque não estar preparado, a gente sabe que não está. Mas o que é estar preparado? Não é na própria disputa desse preparo aí? Porque uma vez que a gente sabe que o currículo é de estrutura branca, eurocentrada, e uma disciplina, porque às vezes essa disciplina ela fica ali com aquele professor que vem, né, de um doutorado, que trabalha a temática, mas estruturalmente a universidade ainda no currículo, na sua matriz curricular, ela não fez essa ruptura. Então, como é que você vê isso aí? Quais são os caminhos que são possíveis, né? Digamos assim. Então, vamos começar com o Ricardo aqui. Edmilson, sim, eu acredito que sim. A UF, eu acho que deu um avanço significativo, ainda pode dar mais, né? Até pelos números, né? Eu comentei que a gente está com 46 projetos e empresas, a maioria desses projetos e empresas são ideias saídas dos laboratórios da UF, são com professores, são com alunos, né? Que são com pessoas que estão buscando empreendedorismo, né? Até porque assim os números, né, de doutores formados no estado do Rio de Janeiro, que dá em torno de 3.500, né, por ano, e o número de vagas, seja na academia, seja na indústria, né, nas empresas, é muito menor do que esse número. Então, a busca do empreendedorismo também se torna uma necessidade e uma forma, né, dos professores e alunos, né, ou potenciais professores, pessoas formadas, buscarem o empreendedorismo. Então, e na UF isso não está diferente. A gente tem sempre, por exemplo, na Innovation Week, sempre maior número de candidaturas do que até o espaço comporta, né? Então, eu acho que sim, e esse é um movimento que eu acho que vai crescer, né? Vai crescer, né? Eu acho que ele já cresceu, mas vai crescer mais ainda. Então, bacana. Professora Mônica? Então, estava aqui anotando algumas coisas, para não esquecer de falar. Na verdade, a pós-graduação ela é avaliada pela CAPES. A gente não tem como fugir dessa avaliação. Nem todos concordam, né? Outros países assim não são e falam por que o Brasil é. Mas se é, eu tinha uma avó gaúcha que ela dizia na terra do sapo de cócoras com ele. Então, é com a CAPES que a gente tem que conversar. E a gente tem que olhar exatamente o que está sendo prioritário, né, nas avaliações. Então, eu anotei algumas coisas aqui. No quadriênio passado, que terminou em 2022, internacionalização era um nome. Nesse quadriênio agora não foi mais. Então, o que a Prof fez? Assim que nós assumimos, nós fizemos um levantamento, o que os programas precisam ou gostariam de ter apoio da Prof. Sucupira, preenchimento Sucupira e autoavaliação, porque foi o tema do quadriênio. Não foi mais internacionalização, e sim autoavaliação, o que é muito difícil, né? A pessoa que não é da área de pedagogia, o que é se autoavaliar? Então, nós ficamos assim no início do quadriênio, identificando os pontos para depois poder fazer uma comissão de autoavaliação. Então, no quadriênio retrasado,
tinha que se criar a comissão, e nesse quadriênio foi algo que a gente fez, nós fizemos seminários, nós temos 51 áreas na CAPES de avaliação. Tentamos fazer grupos dentro dessas 51 áreas, o que um podia ajudar o outro, dentro dos 3 colégios, que são 3 colégios, Humanidades, Exatas e Saúde, tentando ver como a gente poderia ajudar e discutir a autoavaliação. Então, esse foi um ponto. Com relação ao preenchimento do Sucupira, já foi dito hoje aqui, a gente muito faz e pouco anuncia. Então, quando nós começamos a ler os relatórios, poxa, a gente faz muito mais, os programas faziam muito mais do que estavam lá relatando, mas não é fácil relatar o Sucupira. Não é fácil, eu acho que Edmilson pode dizer isso, eu também já fui coordenadora, é um sofrimento. Agora, muito menos. Quando eu assumi a coordenação, o Sucupira estava começando. Então, nós preenchíamos, preenchia, de repente sumia tudo. Agora não some mais. E o Sucupira fica aberto. Você pode ir aos poucos preenchendo. Mas preencher o Sucupira também requer uma série de esforços, e que nem sempre a própria pode ajudar, a começar pelo pessoal. Acaba ficando a cargo do coordenador, ter que preencher, e do vice-coordenador, quando ele o ajuda, e daquele secretário que nem todos os programas têm. Então, o que a própria fez foi tentar, dentro também de um seminário, em que a gente pode ajudar a preencher o Sucupira. E todas as vezes, vocês mandam para mandar para a CAPES, a cada ano, a própria tem que outorgar. Nem sempre, eram 86 programas, agora serão 89, a gente conseguia ler todos. Aqueles que mandavam com mais antecedência, nós tivemos oportunidade de ler, e também não temos uma equipe na própria para fazer isso, era a Lisiane e eu. A gente lia e devolvia, olha, professora, eu acho que aqui tem que melhorar isso, acho que aqui. Então, respondendo, a própria tentou ajudar nesses itens que foram itens pontuais do quadriênio. E aí a gente entra em autoavaliação, e um novo, que quem tiver a oportunidade de assistir, o professor Antônio Gomes, que é o coordenador de avaliação, que é o impacto. Ele pergunta muito isso, qual é o impacto daquele programa para aquele local, a regional, aonde ele está. Então, eu acho que isso foi outra coisa que a gente também tentou levar sempre. Nós temos, assim, também, não temos todos os meses, como o Diogo disse, um fórum, mas a gente tem bimensal, a gente tem esse fórum, e que a gente tenta levar para pesquisar qual é o impacto regional. Isso é algo que tinha que constar nesse Sucupira. Estou pegando o exemplo do programa aqui. O que o programa de geografia de campus fez com relação ao impacto na região onde ele está atuando? Isso é algo que está sendo muito colocado. Então, a gente tem tentado ajudar nesse sentido. E fizemos também alguns documentos para esse quadriênio, que eu entendo que isso era tarefa nossa. Por exemplo, esse quadriênio foi o primeiro quadriênio que pegou o Covid. Né? A gente teve que relatar 2022, 23, 24, não, 21, 22, 23, 24. 21 e 22, a universidade estava sobre o impacto da Covid-19. Então, nós fizemos um documento para disponibilizar para todos os coordenadores quais foram as ações da universidade no combate e na prevenção e tudo da Covid-19, de modo que mostrasse, eu acho que esse é um papel da própria, mostrar para a avaliação que os programas fazem parte de uma universidade e que está sendo representada pela pró-reitoria. Fizemos esse documento e um outro documento sobre as bibliotecas também. Lá no Graguatá, a gente tem uma biblioteca que perpassa vários programas, todos aqueles que estão lá no Graguatá, educação, antropologia, letras, história, principalmente das humanidades. Então, a gente tentou chamar os coordenadores desse programa, que já foi um antigo CT Infra, que foi ganho em 2010, para poder juntar a biblioteca dos PPGs, e fizemos também esse documento. Então, acho que a própria auxilia, sim, dando atenção, e demos uma especial atenção aos programas 3, que eu acho que eles precisavam mais do que os 5, 6 e 7. E tentando fazer sempre, chamando coordenadores de programas 6 e 7 para dar palestra.
A gente chamou um coordenador de um programa 6 para explicar como ele estava fazendo a autoavaliação para os demais programas, foi até o Ivo, você participou. Então, acho que a própria consegue ajudar, sim, com relação à pós-graduação. Com relação à inovação, o Ricardo colocou, e com relação à pesquisa, é sempre trazer mais e mais e mais alunos a participarem do PIBIC. Nós temos 700 bolsas, 600 do CNPq e 100 da UF. E a demanda, eu acho que ainda é pequena, uma demanda de 900. Eu acho que a gente deveria ter uma demanda, vou dar mais trabalho para o CNPPI, mas eu acho que a gente tem mais alunos que podiam demandar uma iniciação científica. Então, eu acho que aumentar essa demanda, eu acho que é muito importante. E desde o ano passado, como a Érica falou, toda a universidade, todos os programas têm uma reserva de cotas. Na iniciação científica também a gente assim o fez, né? E a nossa ideia era ficar 50-50, 50-50. Não. Tanto no ano passado como esse ano, que eu já tenho a demanda, não tenho ainda a concessão, mas nós já atingimos 30%. Então, 30% das bolsas PIBIC já estão dentro. Por quê? Nós atuamos pela inscrição, são alunos de graduação, pela inscrição deles na universidade. Então, é a cota que o aluno se inscreveu. E aí até eu descobri, por exemplo, o meu bolsista, ele era cotista, eu não sabia. Então, isso não só a gente privilegiou, como atentou que nós tínhamos muitas cotas que nós nem sabíamos que os alunos eram de cota. Foi um movimento muito interessante. Então, acho que é bem assim, tentar a demanda atual, o que está sendo necessário, qual é a demanda governamental, porque nós somos uma universidade federal. Não sei se eu respondi, mas... Sim. Obrigada. Respondeu. Inclusive, essa questão da Covid, né, na quadrienal agora, um dos itens lá ainda estava para a gente responder, né, o efeito da Covid nas pós-graduações. Por isso que nós fizemos o documento. E assim, foi um período também que, por ser muito à distância, então houve um crescimento da produção também, inclusive sobre a Covid. Esse é um aspecto, né, que a universidade ela se debruçou sobre a questão, né, o impacto da Covid em vários, né, segmentos da sociedade. E a gente teve que responder, fazer esse dever de casa lá. Obrigado, Mônica, Ricardo. Érica, lembra da pergunta? Vou começar, né, com a questão de quem somos, né? A gente tem hoje, né, um levantamento inicial pelo NID, e a gente percebe que, em termos de graduação, nós já somos maioria, né? Pessoas negras, mulheres já são maioria na graduação. O que a gente tem estudado agora também, né, e tentado melhorar, e aí a parceria com a PROP foi importante nesse sentido, é tornar essa maioria na pós-graduação também. Tá? E nesse sentido, né, eu vou complementar um pouco o que a Mônica falou aqui, que eu acho que é importante, né, que é essa política de 50% de cotas, né, de reserva de vagas para as ações afirmativas em todas as bolsas da UF. Né, assistente estudantil não, porque tem os critérios e já considera, né, praticamente 80% dos nossos estudantes são pessoas negras, né, então a gente já tem ali um quantitativo grande. Mas todas as outras, extensão, PIBIC, a gente fez a reserva de vagas. Né? E isso tem sido monitoria, né, também. Não sei se o PIBID. Então, assim, isso tem sido muito importante, porque a gente tem uma perspectiva que a gente está tentando implementar, que é uma perspectiva também que tem passado outras universidades, né, e aí a nossa pró-reitora Alessandra tem tentado levar isso à frente, que é que esses estudantes possam circular por todas as esferas da universidade e não ficar só na assistente estudantil, que a gente acha que é importante para ele entrar na universidade e para ele permanecer nesse início na universidade, mas que depois, e agora a gente, né, com o novo PNAES, também pode acumular, né, então isso é uma nova transformação, esse estudante pode acumular as bolsas de assistente estudantil, a gente passou a chamar de auxílio até por conta disso, com outras bolsas, mas que eles tenham incentivo para participar de outras esferas da universidade, poder viver a universidade em sua plenitude. Isso tem sido muito importante para a gente, porque a gente sabe que em algumas áreas a gente tem até maioria de estudantes, mas em outras não. Né? Então, isso tem sido muito importante para a gente.
Agora, na pós-graduação, a gente já vê, né, essa diminuição de pessoas negras, né, dentro da universidade. Uma outra questão que eu acho que o concurso que a gente começou a fazer, a UF implementou as cotas no concurso, e isso tem sido muito importante para a gente mudar também a cara dos servidores, né? Quem somos nós enquanto servidores, que ainda somos minoria, uma grande minoria. E quando a gente pensa indígena, a gente praticamente não existe, né? Quando a gente pensa população trans, a gente também praticamente não existe, né? A gente tem um único servidor trans em toda a universidade. Isso para a gente é muito gritante. A gente ainda não tem cotas trans, isso ainda tem sido uma disputa, né? Inclusive, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas as cotas trans na graduação têm tido um impacto, né, de questionamento muito grande. Todas as universidades, né, sofreram com denúncias na procuradoria, a gente tem tido que rebater, né? A gente tem projetos de criação de lei contra a cota trans, então a gente tem tido todo um debate, todo um esforço político, né? Uma articulação política com outras universidades para rebater e para bancar aquilo que a gente entende que é importante para a universidade e de apoiar a criação de uma lei nacional para cotas trans, né, na graduação, porque a gente entende que isso vai dar força para as nossas políticas internas. E aí, quando a Mônica fala, né, que a gente usou quem entrou por ações afirmativas, é porque isso também foi... A gente debateu muito isso, né, Mônica? Foi um debate coletivo. E aí, às vezes, as pessoas falam mas a pessoa é negra e não tem acesso a essas ações afirmativas. Mas é porque tem o próprio critério da heteroidentificação. Só passa por heteroidentificação na UF quem entrou por ações afirmativas. E aí isso poderia gerar para a gente um problema de estarem pessoas se autodeclarando para essas bolsas sem serem negras, né? Então a gente percebeu que era importante para a gente que tivesse entrado pelas ações afirmativas. Outra questão é que esses estudantes, né, que entraram por ações afirmativas e que concorrem a essas vagas, se eles passam, né, eu estou lembrando disso que eu olhei para a Rita ali, e a Rita trouxe essa questão, né, no início do ano, se ele passa para ampla concorrência, ele não ocupa a vaga da reserva de vagas, né? A gente tem seguido isso, que é o da lei, a gente tem seguido isso para as nossas bolsas também, o que tem feito com que a gente aumente o número de pessoas de ações afirmativas, né, mesmo que a gente às vezes não contabilize porque ele não ocupou aquela vaga, mas nas bolsas de iniciação científica, PIBID, de extensão. Então, isso tem feito a permanência também melhorar na universidade. Então, a gente vê que os desafios, né, mas faz parte desse próprio segmento, né? Uma vez que a universidade é esse espaço ainda de poder e a gente precisa de políticas públicas, e a gente também vive um contexto no Brasil, no campo da política, de resistência ao reconhecimento da diversidade e de legisladores, e de um Congresso também conservador, que reflete muito esse entendimento da universidade e que esse lugar não é um lugar para todos ainda. A gente tem uma parte do Brasil que tem esse olhar, né? Mas é muito boa a sua questão. Inclusive, acho que mexeu bem na estrutura quando tornou-se obrigatório, né, a partir da legislação interna da UF, que todos os editais, seja da extensão, seja do PIBIC, que tem que ser 50% para um, 50% para outro. Isso causou um certo desconforto, porque, né, a gente sabe, eu tenho meu bolsista que já vinha, não, mas vamos dividir isso aí, inclusive no PIBID, né, Diego? Então caminhando, né, para a última pergunta, né, para o Diego, que eu fiz. Diego, pode falar. Edmilson, obrigado, né, pela pergunta. Eu vejo que o caminho ideal seria a institucionalização de uma disciplina. A gente tem um cálculo que, só para oferecer relações étnico-raciais para todas as licenciaturas da UF, precisaríamos de 8 professores na Faculdade de Educação para oferecer para todas as licenciaturas de Niterói e 8 professores para todos os campi fora de sede, ou seja, 16 códigos de vaga para conseguir institucionalizar uma disciplina de 60 horas. Então, desde 2023, a universidade recebeu ali um combo de códigos de vaga, que na verdade eram
códigos de vaga perdidos pelo MEC, e que, para quem acompanhou o CUV, as discussões, sabe como foi uma disputa muito acalorada em torno desse código de vaga, né? Então, a gente esbarra nessa questão administrativa, mas, por outro lado, o MEC cria uma DCN que prevê 880 horas de formação comum, sendo que, na maioria dos cursos, a gente tem 400, 450, né? Então, a gente precisaria institucionalizar mais de uma disciplina, né, para uma base comum das licenciaturas. E não veio nenhum código de vaga para implementar. Né? Se o MEC está acreditando nessa DCN, então, em tese, ele criaria códigos de vaga para que as universidades implementassem da forma como ele planejou. Algumas outras universidades têm uma carga maior de disciplinas comuns às licenciaturas, inclusive algumas experiências de institucionalização das disciplinas de relações étnico-raciais para todas as licenciaturas, o que envolve muita luta histórica. Toda essa conversa da institucionalização dos 50%, né, das bolsas, eu acompanhei muito. Eu cheguei na divisão não faz nem um ano, foi em agosto de 2024, e eu peguei o começo da implementação, logo de cara o PIBID, uma seleção para mais de 300 bolsas de graduação, e logo depois o Prolicem, quase 100 bolsas para graduação. A quantidade de retornos, sempre de professores brancos, claro, né, questionando o porquê que está se burocratizando tanto o processo para selecionar um bolsista. Porque para a gente, para garantir as ações afirmativas, a gente precisa normatizar um conjunto de regras muito parecidas com a iniciação científica, a monitoria, né? A gente vai vendo como os outros programas, né, vão se organizando e vamos trocando as ideias entre as pró-reitorias. Então, a primeira reclamação é sempre essa, que a ação afirmativa burocratiza o trabalho do docente. Então, a gente já vê uma marca muito forte, mas, por outro lado, a política força, né, a política da nossa universidade move um conjunto de sujeitos. Moveu. Os professores tiveram que pensar, tiveram que prever cotas. Se a bolsa dele era exclusiva de ação afirmativa, ele tinha que ofertar para ação afirmativa e abrir um edital público, transparente, né, para selecionar esse bolsista. Muitas vezes a gente eu vi ali na divisão alguns casos de professores que abriam um edital para o Prolicem especificamente, abriam um edital para ação afirmativa. Ele reclamou que ele ficou lá no sorteio como exclusivo de ação afirmativa, abria o edital, não selecionava ninguém, mandava e-mail perguntando se podia abrir para ampla concorrência. A gente tinha estabelecido que não, que era uma vaga exclusiva, ou ele poderia ceder a vaga exclusiva para outro professor que estava no cadastro de reserva esperando bolsa. Então, a gente viu institucionalmente um racismo absurdo, né, previsto ali, posto ali no pedido do professor, né? E o professor fez 3 seleções e não selecionou ninguém. Até que eu tive que chamar esse professor e falar: olha, ou você não está divulgando a bolsa, o que eu duvido, né, que não vai ter ninguém interessado naquela bolsa, ou a gente vai ter que passar essa bolsa para um outro professor que está no cadastro de reserva, que quer ter um bolsista da iniciação à docência, né? Enfim, são situações que a gente vai enfrentando no dia a dia da gestão, em que a gente evidencia todo o racismo estruturalizado dentro da universidade. Então, Ok. assim, tem sido um desafio, Edmilson. É o desafio ao confronto, né? Eu tenho 2 perguntas, a Rita e a Geni. Bom, primeiro agradecer, né, o convite para estar aqui nesse evento, que eu acho que é de extrema importância, acho que tem que afastar mais, né, para todas nós, para todos nós, para todos nós, e parabenizar também os organizadores desse evento, extremamente necessário, né. Bom, para começar,
queria me apresentar, então, sou professora de Geografia do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e trabalho em 2 pós, a Prof. História e o programa de mestrado e doutorado em Geografia, ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né. Bom, para começar, a minha primeira pergunta é muito baseada em uma frase que foi, assim, continuamente repetida aqui em termos de afirmação: "A universidade não está preparada". Aí a minha primeira pergunta é: qual a idade dessa universidade que ainda não está preparada? Porque eu entrei em 1989 para fazer geografia na UF, e assim, a única vez que de repente eu tive em mãos a possibilidade de ter lido um texto negro e não li, foi Fanon, porque eu li, na verdade, Sartre, porque eu li o prefácio, né? Então nem isso me foi dada essa oportunidade de ler de fato Fanon. Eu li Sartre. Então eu pergunto, né, qual é a idade dessa universidade? Porque, por exemplo, se eu não estivesse preparada, hoje eu não estaria trabalhando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então nós sempre precisamos estar preparados. Passamos pelas universidades que não estão preparadas. Então, assim, parece aquela coisa, né, do círculo vicioso, né, do ovo da galinha, né? Bom, então essa é a minha primeira pergunta. Depois eu penso no seguinte, a segunda pergunta: até quando nós não vamos definir de fato o que é étnico-racial? Porque para mim étnico-racial é o todo, é a diversidade, é todo mundo, é o baile todo, né? Então nós estamos falando do quê? De um recorte negro, de um recorte indígena, de um recorte cigano? Nós estamos falando de quem? Porque o étnico-racial, para mim, é absurdamente vago, né? Terceiro, eu penso assim, a falta de professores, né, nas licenciaturas e nos bacharelados, né. Vim do Rio para cá, inclusive com a Érica, ela falando: "Nossa, estamos com um projeto em 23 escolas de formação e os professores da educação básica vão precisar pensar o currículo", tá. Aí eu penso, da educação básica nós temos professores, que são também docentes, né, e que são também pesquisadores, não são vistos como tal. Na universidade nós temos professores, que também são docentes e são pesquisadores, e só são vistos, na maior parte das vezes, como pesquisadores, nunca são vistos como professores. Será que essa formação básica, que é uma formação continuada, não poderia ser estendida aos professores que estão na universidade? Porque se o professor da educação básica obrigatoriamente precisa passar por uma formação continuada, por que professores da universidade não podem, não precisam passar por uma formação básica? Resolveríamos um problema de não termos pessoal, né? Todos teriam uma formação para trabalhar com, né, a educação étnico-racial, queira dar o nome que for, mas fazendo ou não recorte para um grupo ou outro, ou para o cigano, ou para o indígena, ou para o negro, tá? Esse é um ponto, né? Por que não promover a própria universidade uma formação continuada para ela mesma, já que é ela que não está preparada, né? Porque professores da educação básica estão mais do que preparados, já trabalham com questões étnicas, raciais, só raciais, negras, há muitos anos, né? Bom, a outra questão é: por que não levar em consideração a Lei 10.639? Ai, gente, é muita coisa, né? Muita dúvida. Por que não levar em consideração a Lei 10.639 e, no lugar de ter 8 professores, mas ter todos os professores do departamento, em todas as suas disciplinas, trabalhando a questão? Porque isso é a indicação e a orientação da Lei 10.639, não ter 8, mas ter todos fazendo isso, né? E aí, se não tem gente suficiente no departamento, tenho certeza que existem técnicos administrativos que também possuem essa formação e que poderiam estar cedidos fazendo uma formação continuada aos professores da graduação. Tenho certeza, né? Façam aí uma vasculha, né? Uma triagem, uma seleção nos currículos dos técnicos administrativos, que vocês vão ver um monte com uma formação assim de excelência em discussões raciais. Assim como, se fizerem também uma vasculha, né, uma seleção nos professores de EBTT da UF, né, não sei se é EBTT ou se é adjunto, mas que estão, por exemplo, no colégio, né, de aplicação da UF, também vão ver pessoas com essa formação, né? E vão ver essa formação também lá na educação básica dos professores que a universidade ainda está querendo formar, né? Ou seja, utiliza todas essas pessoas que possuem uma capacidade incrível e trazem elas como professores cedidos à universidade durante um tempo, é o quê? 2 anos para ser cedido? Pronto, já faz aí, olha, um mutirão,
com certeza daqui a 2, 3, 4 anos vai ter muita gente formada, pelo menos com o básico, né? Porque a formação em discussões étnico-raciais, como eu digo que é o todo, não leva só 2 anos, não leva 4 anos, é uma vida de formação, tá? Então eu pensei nessas perguntinhas só. São singelas, né, e pouquinhas. Eu ia até falar um pouquinho da minha trajetória, né? Mas nem vou falar, gente. Muito obrigada. A Rita perguntou? Bom dia, pessoal. Sou professora Rita Montezuma, do Departamento de Geografia da UF de Niterói. Na verdade, um pouco para além de uma pergunta, é uma reflexão, né? Na gestão passada, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia da UF, um programa 6, um programa de excelência, cuja trajetória, e muitos que estão aqui passaram por ela, né, é uma trajetória que, dentro da geografia, ele tem um marco muito grande em relação às teses e dissertações que são produzidas a nível nacional sobre a temática negra e, de certa forma, indígena também. Né? A gente fez essa computação antes e percebemos o quanto que a UF de Niterói tinha esse alcance, né, a nível nacional. E quando a gente fala assim, da universidade estar preparada, acho que uma das coisas que eu mais vivenciei como coordenadora de pós foi justamente a resistência da universidade na sua integralidade a essa abertura. E isso vai reverberar tanto na formação, né, dos nossos graduandos, como vai acontecer na pós. Né? Eu tive a oportunidade de, na minha gestão, a gente implementar as cotas na pós. Olha, nunca tive uma história tão dolorida e inesquecível como foi essa. Né? E aí eu ouço aqui, mais 4 anos depois, a gente falar, né, perguntar o que é inovação, né, como é que a gente fala inovação, enfim. Né? E eu me pergunto assim, mas será que transformação social não é uma inovação? Porque, vamos lá, quando as políticas de ações afirmativas foram implementadas nos Estados Unidos, os 2 grandes polos, Estados Unidos e Índia, né, foram dos que trouxeram as primeiras políticas de ação afirmativa pensando em negro, porque no Brasil a primeira foi pensando em branco. Eles fizeram, olha, a gente está falando de um país extremamente racista, a gente está vendo o que o Trump está fazendo até os dias de hoje. Né? Eles fizeram, não para trazer à inclusão uma população que eles nem acreditavam, né, que valeria a pena. Eles fizeram isso porque entenderam que isso moveria a capital. Trazer a população negra para uma pós-graduação significaria ampliar o mercado, e não foi só a negra, né? Foi um leque um pouco mais amplo, para capitanear capital para os Estados Unidos. Né? Então, a inovação relacionada à política de cotas, né, a política de ação afirmativa, que não se resume em cotas, elas sempre estiveram associadas. Mas, ainda assim, mesmo que você traga esse debate, as pessoas ainda têm resistência. E eu penso assim, você falou em empreendedorismo. A gente tem feito, na UF, inclusive, um grande movimento em torno do afroempreendedorismo, valorizando o empreendedorismo no circuito inferior, como dizia Milton Santos, né? Que tanto movimenta a economia no nosso país, não vou nem restringir a questão regional. Pensar inovação sobre esse aspecto, né, ampliando essas políticas de ação afirmativa para esses grupos. Niterói tem dado um exemplo disso também. Não seria falar em transformação social, inovação, e eu digo mais, né, colocaria a UF numa linha de frente imensa em relação a essas políticas. Porque a gente vem fazendo isso através dos coletivos. A biblioteca da UF, por exemplo, recentemente nós movimentamos uma transformação, a Érica está aqui, que possa confirmar, imensa, para que a gente tivesse condições de ler Francis Fanon, para que a gente tivesse condições de ler Lélia Gonzalez, Aimé Césaire. Nós promovemos isso. Por que nós promovemos? Porque é uma transformação desde dentro. É uma transformação interna. Então, as pequenas mudanças que estão vindo, elas têm trazido um outro olhar sobre os nossos cursos. A pós-graduação ela tem um menor número, por quê? O que a gente mais ouve como professores orientadores. Com quem eu vou me orientar? Porque as temáticas que são colocadas e trazidas não contemplam. As linhas de pesquisas não contemplam a maioria de nós, aos trans, né, aos grupos negros, aos grupos indígenas, que é pífio.
Então, não adianta a gente querer promover a inserção sem, em paralelo, não estou dizendo para fazer para e passo, não. Para e passo não, é um passo após o outro. Eu estou falando para a gente fazer concomitantemente, sem trazer a inserção de novos professores que possam servir, né, de representatividade para esses grupos, sem as temáticas, sem a biblioteca, ou seja, é um conjunto imenso que a UF ainda resiste em fazer. O que é a FID hoje, Érica, dentro da PROAS? A gente não consegue ter verba para fazer nada. Né? Nós temos promovido eventos, tentado promover eventos mensais para manter mobilizado o debate em torno das temáticas negras, indígenas e trans. E, no entanto, é no esforço, é no amor, como dizem os nossos alunos, porque a gente não tem recurso. A FID hoje está associada à PROAS, mas a FID deveria estar num outro status. Porque se a gente quer pensar de fato em inclusão, a gente tem que ter uma pró-reitoria que pense em inclusão. E isso significa criar políticas internas e enfrentar esse debate internamente, cuja resistência impede que a gente tenha 50% de cotas na pós-graduação e só aceitem as 30%. E isso reverbera na graduação, isso reverbera na formação básica. Né? Então, a minha pergunta é essa: como coadunar transformação social, empreendedorismo e inclusão, né, dentro desse debate, sem pensar uma política conjunta? É isso, obrigada. Vamos lá. Primeira, a Geni fez várias perguntas, eu esqueci, você me lembra. Mas a primeira em relação à própria questão de relações étnico-raciais. Né? Como é que a gente tem entendido isso na área? Né? Relações étnico-raciais não é só o negro e o indígena, são as relações entre essas raças e entre esses grupos no nosso país. Então, a gente está trabalhando com o racismo, a gente está trabalhando com a construção da nossa sociedade e como isso reverbera em diferentes áreas do saber, não só na educação, inclusive. Né? A gente tem feito um debate com a medicina, com a odontologia, né, com a farmácia, com engenharia. Então, a gente tem pensado com a arquitetura. Então, isso tem sido um debate para pensar como que a estrutura da nossa sociedade está baseada no racismo estrutural, no racismo institucional, que reverbera em toda a produção de ciência, né, da universidade, fora da universidade, né, e da valorização dos saberes. Então, é assim que a gente tem pensado relações étnico-raciais. E aí, quando você fala, né, que o professor da educação básica produz ciência, eu concordo com você. Inclusive, a minha tese é sobre isso, é sobre essa discussão também, né, sobre esse lugar de fronteira do ensino que eu atuo. Né? Eu sou formada em História, mas estou na área da educação, né? Estou em Relações Étnico-Raciais, mas também já fui professora de prática de ensino de História. Mas, contudo, eu discordo de você quando você fala que os professores estão preparados para falar sobre relações raciais. A grande maioria, a gente fez um relatório que a gente está apresentando na Prefeitura de Niterói, mas que pelas pesquisas tem sido padrão em vários municípios, em praticamente todo o Brasil, mostram que a lei, por exemplo, não tem sido implementada nas escolas. A gente tem poucos professores, em termos de dados, a gente tem poucos professores que têm implementado a lei na escola. A gente tem escolas que não implementam de forma alguma a Lei 10.639. Inclusive, esse projeto, né, que a gente está em parceria com a Prefeitura de Niterói, é para a implementação, porque a gente vê o relatório, a gente vê alguns professores que têm esse debate, e aí, às vezes, naquela escola é um único professor. Na sua grande maioria, é ligado às disciplinas ou de português ou de história. Tá? E aí as outras disciplinas não dialogam de forma alguma com essa discussão. E isso reverbera na universidade. A gente tem nas áreas de educação, nas áreas de história, né? Na UF a gente tem na educação física um grupo que fala sobre relações étnico-raciais. E a gente tem sido procurado por outros grupos, né, por outras licenciaturas, para falar sobre relações étnico-raciais, principalmente quando se fala de escola. Porque a gente até tem professores, né, em alguns departamentos que falam, né, sobre a questão negra, porque trazem um trabalho sobre a questão negra, mas não trazem ele pensado necessariamente para a escola e para a licenciatura. Então, quando o Diego fala que a gente precisaria de, no mínimo, 8 professores, é porque a gente entende, primeiro, que a gente precisa fortalecer essa área. Tá? E aí, dentro dos cargos da universidade, os professores eles entram para outras disciplinas. Então, não necessariamente aquela área vai ceder aquele professor para dar aula de relações étnico-raciais. Isso é uma disputa, por exemplo, no meu departamento. Eu sou a única professora da pedagogia de relações étnico-raciais que é obrigatória. E aí eu até brinco, quando eles falam a área, eu falo, sou eu, né? Posso decidir sozinha, autoritarismo total. Não que a gente não tenha outros professores que discutam a questão racial, mas são poucos também. É a grande minoria. Tá?
Então, a gente escuta muito dos alunos que eles continuam lendo poucos autores negros. Eu dou aula no 4º período e eu sempre pergunto para eles, quantos autores negros vocês já leram na universidade? Muitos falam que nenhum. E aí, quando fala, porque a gente tem filosofia no 1º período, e a gente tem um professor da filosofia que debate isso. É esse o único professor que passou textos de pessoas negras. Então, a gente vê que, na prática, isso ainda não entrou na universidade de forma efetiva, de forma forte. Então, a gente recebe estudantes, muitos indicados pela Rita, por exemplo, da geografia para fazer a disciplina, estudantes da biologia que não tem nenhuma discussão sobre a temática ainda na biologia, estudantes da matemática. A gente recebe, inclusive de campus, eu acho que em campus tem uma discussão maior na matemática, então muitos estudantes acabam procurando. Foi criado um grupo na matemática para pensar essa discussão, mas é um grupo de professores que agora estão iniciando essa discussão. Então, eles têm muito procurado o diálogo com a gente, através da demanda dos professores. Agora, aqui em campus, a gente tem a Luane, que fala de etnomatemática. Então, assim, mas não é ainda a maioria. E eu acho que isso é que a gente quer combater, a gente quer que seja a maioria. Para isso, a gente também precisa fazer concursos para essas pessoas que estão estudando relações étnico-raciais, porque elas não estão entrando na universidade. A gente tem vários colegas que fizeram formação. Um exemplo, por exemplo, é que no Cefet a gente tem uma pós de relações étnico-raciais. De mestrado em relações étnico-raciais, não sei se virou doutorado agora, mas mestrado com certeza. E esse mestrado, muitas vezes, não serve para você utilizar para fazer um concurso para educação, porque ele não é reconhecido dentro da área. Então, assim, a gente precisa lutar para que essas pessoas que estão discutindo essas questões entrem na universidade. E para a gente ampliar para as licenciaturas, aí você fala que ele tem que ser transversal, concordo plenamente. Mas eu ainda acho que isso é uma utopia, porque o que a gente vê na prática é que os professores colocam na emenda que eles vão discutir relações étnico-raciais e muitas vezes a gente tem professores, inclusive racistas, falando sobre raça. Tá? E aí os estudantes não querem fazer aquela disciplina, os estudantes percebem isso, porque os estudantes têm vindo com mais leituras sobre a questão, e a gente tem embates seríssimos com a discussão do que é relações étnico-raciais, do que é trabalhar sobre isso na universidade e o que a gente precisa avançar. Então, ainda na UF, a gente defende, não só na UF, mas em várias universidades, a necessidade de uma disciplina específica, assim como de gênero também. A gente tem o gênero também como obrigatório de forma transversal. Mas a gente não tem as pessoas realmente trabalhando sobre isso e pessoas que discutem isso. Porque também, gente, falar sobre relações étnico-raciais, falar sobre o racismo, não é só colocar um autor negro em uma parte do seu currículo. A gente tem, sei lá, os alunos vão ler 15 autores, um é negro, aí eu falo, eu cumpri a minha parte de relações étnico-raciais. Não é isso que a gente defende, a gente quer realmente uma transformação, que é o que a Rita está falando também, dessa estrutura da universidade. Tá? E uma estrutura curricular. Em termos disso, quando a gente fala não está preparada, é porque a gente vê um embate muito forte, inclusive com os nossos colegas. Por que a gente não tem mais concurso? O Diego fala assim, a gente precisaria de, vamos lá, mínimo 16. A gente precisaria que os nossos colegas cedessem vagas, porque a vaga não tem vindo, vagas novas para a universidade. Gente, isso assim, a gente está sendo filmado, mas vai ser assim, vai ser uma batalha, assim. Porque cada luta dessas, a gente teve 2 vagas agora para o nosso departamento, e eu entrei na disputa, eu sempre entro na disputa das vagas, porque eu acho que tem que ter para relações étnico-raciais, e é uma disputa muito difícil, porque as pessoas não compreendem isso como obrigatório, como necessário. Então, uma pessoa dando ali uma disciplina está ok, não precisa ter disciplina optativa, não precisa ter atividades culturais, porque como eu sou a única professora, eu tenho uma parceira que é a Elaine Monteiro, que é de OEB, e aí ela foi cedida pelo pessoal de OEB, meio que, assim, a gente insistiu muito porque eu assumi gestão. Então, assim, a gente não pode assumir gestão, a gente não pode estar em outros espaços, a gente precisa estar só na disciplina, e só dando as disciplinas obrigatórias. Porque teve um período que eu estava dando 3 disciplinas obrigatórias de relações étnico-raciais, porque tinha um déficit enorme ainda, de pessoas que ainda não tinham cursado. Agora a gente está com 2, mas a gente tem uma demanda da licenciatura imensa. E a gente não consegue abrir várias vagas para a licenciatura. Então, assim, a gente tem defendido que a nossa meta é que seja
transversal, mas o que a gente percebe é que hoje, na prática, os professores não estão preparados na universidade para falar sobre relações raciais. A grande maioria, não estou falando que não tenha, mas a grande maioria dos departamentos, e a Rita vai falar isso, né, pode comprovar isso na geografia, né, assim, o quanto que ela enfrenta também de oposição de professores que acham que aquilo não é ciência, que aquilo que a gente faz é só militância, que a gente é identitarista, várias nomeações que eles podem dar para a gente para desqualificar o que a gente faz. A pergunta que a Rita faz, acho que é bem direcionado, né, para o Ricardo. Né? Não, ela tem razão. Sem dúvida, inovação abrange a inovação social. Inclusive, agora é tudo um processo, né? A gente não sai do 0 para o 100 do dia para a noite. Então, a gente criou a área de tecnologias sociais em 2015. A gente vem prospectando projetos de tecnologias sociais desde então, a gente tem hoje 122 projetos de tecnologias sociais ao longo do tempo, né, desde 2017 até hoje, prospectados. A gente está com o edital aberto para prospectar os novos. Né? A gente tem o prêmio de excelência, que tem são 2 prêmios de excelência em inovação. Um prêmio para mercado e um prêmio para inovações para o desenvolvimento social, né, reconhecido na UF, né? Você chegou a concorrer, né, Edmilson? Sim, Edmilson concorre. E a gente está agora realmente procurando, né, como eu comentei, houve uma alteração, né, na coordenação e a gente está agora buscando exatamente incubadoras sociais para que você tenha apoio, né, para esses projetos. Né? A gente está com uma em Volta Redonda, do professor Begão, né? Tem uma, como eu comentei, em Niterói, da professora Elaine. Né? A gente está... Esse evento que a gente vai fazer no dia 27, eu já convido, né? É exatamente uma forma de você motivar. Vai trazer, não sei se você conhece a empresa OIA, né? que é uma empresa de ex-alunas da UF, que trata exatamente da questão do negro, né? Da questão do histórico, né? É muito interessante, a gente está incubando ela. Ou seja, a gente está crescendo para atender exatamente o que você falou. Né? Mas aí vem um processo, né? Certamente daqui a 2 anos vai estar em outra situação, basicamente. Inclusive, esse exemplo que a Rita trouxe, essa iniciativa, para o edital que está aberto agora, seria bem interessante ser prospectado, porque a gente faz muita coisa, né? E às vezes a gente, até no início da minha fala aqui, eu disse isso, que a Bolsa PIBIT Nova, ela tem esse perfil e foi uma abertura aqui para minhas práticas, para essa parte, né, das tecnologias sociais. Quando você falou, eu falei, nossa, tem tudo a ver com essa parte, que é bem interessante, porque a gente faz muita coisa, a gente acaba, né, não sistematizando essas coisas. Rapidinho, ela trouxe várias questões e eu acho importante que elas sejam colocadas num relatório do encontro, porque eu acho que não é para discutir só hoje, vai continuar discutindo. Mas só para dizer uma coisa para você, na própria a gente já está usando técnicos e administrativos, porque eu tenho técnicos e administrativos que já estão orientando o PIBIC ensino médio. Só para dizer, eu acho que é importante isso, sim, né? É uma cultura. A universidade é muito jovem, é mais jovem que eu. Ela ainda vai fazer 18 anos, 65 anos no dia 18 de dezembro. Eu sou mais velha que a universidade, então ela é jovem demais. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer na universidade, mas só para dizer que a gente já tem pensado muito nisso, tá? Tá, Diego, consideração. Vou tentar fazer as considerações, né? Só em complementaridade à fala da mesa, né? Geni, eu concordo plenamente. Eu queria deixar um registro de como a cultura da carreira do professor universitário ela é extremamente elitista, burguesa, branca, né? Porque se a gente faz curso de formação para os professores da universidade, quem são os professores que vão? Né? Eu acho que eu fiquei pensando um pouco nisso. Acho que tem culturas institucionais mais
presentes, né, mais ativas, na UF é extremamente resistente. A gente tem feito muitos cursos, né, a PROAIS tem feito, né, muitas ações, né, a Prograde tem feito também muitas ações nesse sentido, e nós temos uma grande resistência de presencialidade mesmo dos docentes, sabe? E quando vão os mesmos, vão aqueles que estão já engajados numa luta, já estão com as leituras, já estão envolvidos nos coletivos. Então, é uma resistência muito grande, que ela é estrutural, que a gente precisa pensar essa carreira. Então, só para finalizar, eu queria agradecer o convite do professor Edmilson, agradecer a presença de todos, ficamos à disposição. 30 segundos. Prometo. Só complementando o Diego, a gente tem ofertado 2 vezes ao ano curso para os servidores técnicos e docentes. E aí é isso que o Diego falou, assim, a gente tem praticamente as mesmas pessoas fazendo os cursos, né? Tanto de diversidade, que a gente chama assim porque é letramento racial, letramento de gênero, né? De inclusão, e a gente tem pouquíssima adesão. Inclusive, no curso de heteroidentificação que a gente fez ano passado, e a gente abriu com vagas para interior, né, para todas as sedes, e com proporção, a gente teve uma grande maioria das pessoas negras. Assim, as pessoas brancas não têm participado desses cursos, né? E isso é uma questão que a gente discute, porque hoje a gente não tem meios institucionais ainda de obrigar o professor a fazer curso, né? Então, a gente precisa divulgar e contar com essa vontade, né? Muito obrigado a todas, né? Aliás, professora Mônica, professora Érica, professor Ricardo, professor Diego, nesse painel aqui que foi muito importante, né, para nós conhecermos aí o cotidiano da universidade, os desafios, que eles são imensos, né? E a gente deseja que a gente, né, consiga avançar cada dia, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos também. Obrigado.